Seleção brasileira convocada por Carlo Ancelotti, italiano, super, hiper, mega vencedor, assumindo a seleção brasileira. Cara, que legal ver isso, né? E saiu a primeira convocação. E aí, foi boa a convocação? Será que eu gostei? Você aí gostou? Antes, tem que pedir, né? Deixa o like, joinha, se inscreve, ativa o sininho, comentário, fala aí nos comentários quem ficou faltando nessa seleção, o que tá achando do canal, do vídeo, enfim, dá dica, manda um alô que eu vou responder todo mundo. E é isso, bora falar da seleção brasileira com Carlo Ancelotti. Eu gostei da convocação. Primeira coisa que eu posso falar cara, não ficou nenhum grande nome fora, nenhum grande craque que vai causar polêmica. E o Neymar, obviamente, eu não conto. Dá para contar o Neymar no sentido que ele não tá porque ele tá voltando de lesão, jogou 25 minutos, 20, não jogou nem o tempo inteiro. Por isso, quando o Neymar estiver bem fisicamente, ele vai jogar na seleção brasileira. Esse papo, assim, é até inútil. Eu passo rápido desse papo, não sei por que ficam discutindo. Quando ele tá machucado, a verdade é que tem uma galera que não gosta dele, por vários motivos, que fica querendo alimentar, que ele não tem que ser. Ah, o Neymar não volta. Cara, o Carlo Ancelotti entende pra caramba de futebol, gosta de futebol e não vai ficar nessa baboseira, meu amigo. Quando o Neymar estiver bem fisicamente, ele vai jogar na seleção brasileira, porque ele é gênio, ele é craque, ele joga muito. Claro, a gente vai ter que ver isso em campo, a não ser que ele não volte bem da lesão. E de novo, aí não precisa nem gastar tempo. Se estiver bem, vai jogar, se não tiver, não vai jogar. Então, fora o Neymar, não ficou nenhum grande nome que vai causar polêmica. Ah, mas não levou não sei quem, ah, não levou, não tem. Aí vai ser gosto pessoal, vai ser uma coisinha ou outra. O Carlo Ancelotti, obviamente, tem o dele. E, claro, a lista ali teve muito do Rodrigo Caetano, do Juan ajudando, né? A gente viu vários nomes do futebol brasileiro. Bora lá, vou começar aqui pelos goleiros, né? Vamos do gol até o ataque. Alisson, melhor goleiro do Brasil disparado, está convocado. O Ederson ainda com problemas essa temporada de lesão, chegou até a perder posição também. O Manchester City não foi tão bem, ele também teve uma fase irregular. O Ortega jogou várias vezes, então tá fora. Vem o Bento e eu gostei do Hugo Souza, tá merecendo, pegando muito desde a temporada passada no Corinthians. E terceiro goleiro eu acho que é isso, pra gente testar, provar, botar uns goleiros mais novos, inclusive. Então o Hugo Souza está merecendo, gostei do teste que a seleção brasileira faz no Hugo Souza. Acho que não tem muito para falar dos goleiros, não. Defesa, né? Lembrando que foi uma convocação de 25 jogadores, né? Diferente ali dos 23 que a gente está acostumado. Geralmente dois times titulares, né? 11 titulares, mais os 11 reservas de cada um, mais um goleiro, o terceiro goleiro dava 23. Agora foram 25. Então teve um zagueiro a mais, dá para dizer, ou um lateral, porque foi convocado o Danilo, né? O Danilo volta mesmo sem ser titular no Flamengo. Acho que ele opta pela liderança, pela confiança nesse cara, pode fazer as duas funções. Volta o Danilo. E muita gente do Flamengo, né? Tem a linha defensiva inteira. Alexandro na esquerda. A gente está com dificuldade na lateral esquerda, principalmente nas duas, né? Mas na lateral esquerda, então tá bem no Flamengo. É um cara que dá para confiar, experiente, não sente, vem jogo difícil. Concordo com a convocação. Léo Ortiz jogando demais, então foi convocado também. E o Wesley, né? Na lateral direita a gente tem problema, mas pelo menos tem esse jovem aparecendo aí. Agora já caiu um pouquinho o nível, normal, a oscilação, mas é ótimo jogador. Aí o Alexandre do Lille, o cara até começou na base do Flamengo, aí passou por Portugal, vários times, até que chegou no Lille, tem 3 temporadas lá, Lille da França, né? Tá sempre ali entre os 5 primeiros colocados desde que ele chegou lá. Nessa temporada terminou em quinto, a um pontinho da Champions League. E ele joga pelo lado esquerdo da zaga, apesar de ser destro, mas está acostumado a jogar pelo lado esquerdo. Então, legal ver um nome diferente. Tem o Marquinhos, né, de sempre, mas merece estar ali no PSG, final de Champions League mais uma vez. Beraldo, que é canhoto, mas não se firmou ainda como titular desse PSG, né, o mesmo do Marquinhos, é reserva. Mas a gente está com dificuldade na zaga, né? Lembrando que o Gabriel Magalhães está lesionado, Militão também, 2 caras que poderiam inclusive ser titulares, né, da seleção brasileira. Então vai ter que realmente testar, né? Então, e gostei também do Carlos Augusto na lateral esquerda. Não que eu gostei, né? Porque não tem, cara, não tem grandes nomes. Então, tá ali jogando na Inter de Milão, também chegando na final de Champions. O Di Marco, italiano, o titular geralmente, mas ele jogou bastante nessa temporada, quando o Di Marco teve algum problema físico, principalmente, mas enfim. Questão de calendário, o Carlos Augusto vem jogando e jogando bem. Tem gente até acha que ele poderia ser titular por lá. E o Wanderson do Mônaco do outro lado. Então, a zaga também, de novo, que grande nome que ficou de fora. Não tem muito o que falar, gente. Meio campo, queria falar sobre Casemiro.
Casemiro, muita gente falando, agora que ele chegou na final com o Manchester United, nossa, como o Casemiro fica fora, meio que criticando que nas últimas convocações ele não estava sendo lembrado. O Casemiro tem que estar. Minha opinião sobre isso. O Casemiro, ele não vinha sendo chamado porque ele não estava jogando bem. O Casemiro não merecia estar na seleção brasileira. Ele era banco do Manchester United, que fez uma péssima temporada. Quando entrou várias vezes foi muito mal, entregando gols, foi muito criticado na Inglaterra, esteve até fora de forma, essa aqui é a verdade, foi criticado até a forma física dele. E aí, com a chegada do novo técnico, o Rubem Amorim mesmo deixou ele no banco, ele foi treinando, conquistando e foi melhorando, foi conquistando a velha forma do Casemiro, voltando a ser titular, fazendo gols e ajudando o Manchester United chegar na final da Europa League, acabou perdendo para o Tottenham. Então, nessa convocação, ele está merecendo. E ele foi convocado, e claro, tem também ali o lastro, né, a confiança que o Ancelotti tem dele por tudo que conquistaram juntos no Real Madrid. Então, eu acho que qualquer técnico teria levado o Casemiro nessa convocação. Na outra, eu acho que ele simplesmente não estava merecendo. E aí, o resto do meio-campo, a gente claramente tem um problema, né, de meias ofensivos, e de craques no meio-campo. Não precisa nem ser o 10, mas o 8 também. A gente não tem grandes craques, né? Estou falando a nível mundial, aqueles caras que dominam o meio-campo, a gente não tem. Tem ótimos jogadores. Né? Bruno Guimarães é muito bom jogador. O Gerson é muito bom jogador. Tem vários ali nessa posição, principalmente do segundo, né? Então, seria uma ótima notícia se o Casemiro realmente voltar a um grande nível, que a gente vai ter o primeiro de qualidade, mas a gente não tem esse 10, né? O Andreas Pereira foi convocado, por exemplo. Bom jogador também, né? Pode ajudar, mas não é um grande craque a nível mundial, a nível de seleção brasileira. Então, eu acho que ele deve formar, inclusive, o Casemiro de primeiro e usar o Bruno Guimarães e aí talvez mais um. Vamos ver quem ele vai usar, fazer uma trinca ali no meio campo e depois ter mais 3 atacantes. Né? Vini Júnior de um lado, Rafinha de outro, provavelmente, tomara que com muita liberdade. E aí a gente chega no ataque, né? no centroavantes. Ele traz de volta o Richarlison, até esperado, porque, primeiro, o Brasil vive uma crise também de camisa 9, falei do meia, mas 9 também a gente não tem. O próprio Richarlison, várias vezes, a maioria das vezes na temporada, jogou pela esquerda, Solanke é o centroavante, mas já jogou de centroavante também, mas na final da Europa League, por exemplo, jogou mais pelo lado esquerdo. Lesões, já foi banco, também não está voando. Então ele convoca quem ele confia. Mas, de novo, a pergunta que você tem que fazer é quem ficou de fora? O Pedro, muita gente confia, tem certeza que é o 9 da Copa, mas, na minha opinião, ele nunca foi esse cara. Mesmo antes da lesão, na outra Copa, foi reserva, já teve chance, mas ele nunca chegou na seleção e jogou muito. Claro que teve lesões importantes algumas vezes, mas agora também está voltando de lesão e no próprio Flamengo não é titular. O Felipe Luiz já falou de não estar 100%, mas já falou também que por questões táticas prefere outros jogadores. Então a gente não tem esse cara. Falei do Richarlison, o Matheus Cunha também foi convocado, mas também não é 9, joga atrás de um centroavante no Wolverhampton. E para quem também reclama, né? Só fica contratando de time pequeno, time médio da Inglaterra, da Inglaterra e outros lugares da Europa, deve ser confirmada, né? A qualquer momento aí, nesses próximos dias, a contratação do Matheus Cunha pelo Manchester United, né? Um gigante. Então, esse argumento aí vai cair por terra. Ele fez uma temporada espetacular na Premier League, o Matheus Cunha. Mas, de novo, não vem se destacando como um centroavante, sim como um segundo atacante, um meia, enfim, um cara que joga ali flutuando por trás de um camisa 9. A gente tem problema nessa posição. Agora, dos lados a gente está muito bem. Já falei do Vini Júnior, atual melhor do mundo da FIFA. Rafinha, que está concorrendo para o próximo, né? A bola de ouro, melhor do mundo, a temporada espetacular com o Barcelona. O Antony voltando, cara, foi emprestado do Manchester United, onde ele foi mal, mas também quem vai bem no Manchester United, né? Cemitério de jogadores nos últimos anos. Foi pro Betis na Espanha, foi muito bem, super querido, torcida, todo mundo querendo que ele fique de qualquer forma, metendo golaços, participando. Enfim, muito bem o Antony no Betis, merecidíssimo a volta dele. Rodrigo machucado, né? Então tem o Gabriel Martinelli, que é ótimo jogador. Enfim, e o Estevão, né, que tem que estar também, que é o nosso futuro aí, todo mundo deposita fichas altíssimas, né, nesse jogador e tem que ser mesmo. Então, de novo, quem ficou de fora aí? Não tem nenhum grande craque de fora. Então a lista foi boa. O que fica é a expectativa alta, né, de ter um Carlo Ancelotti, um treinador tão gabaritado na nossa seleção. E aí o recado também para os jogadores, né? Falei muito aqui de Vini, de Rafinha. Esses caras precisam jogar mais na seleção brasileira. E agora tem uma desculpa menos. Não tem mais o técnico. O Diniz é ruim. O Dorival tá ruim. Fica sempre jogando na conta dos técnicos muitas vezes. Não só eles, né? A imprensa, eu acho que eles acabam se escondendo atrás disso. Precisam jogar mais, porque eles têm bola para isso, né? A boa notícia é isso. Eles têm bola para isso. De repente agora com o Carlo Ancelotti, né? Inclusive o Vini Júnior jogou muito sobre o próprio Carlo Ancelotti. De repente
faz isso também na seleção brasileira. Então, gostei, expectativa muito boa. Vamos ver como é que vai ser aí essa data FIFA com Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira.